Sejam todos bem-vindos ao podcast Casos de Júri, que será apresentado por mim, Marcos Hauser, e pelo meu querido amigo e colega advogado, Dr. Vinícius Vargas. Dr. Vinícius, por gentileza, se apresente para o nosso público. Olá, amigos. Estamos aqui com o Dr. Marcos Hauser para esse, vamos dizer assim, episódio deste podcast Casos de Júri. E eu vim aqui para dizer para vocês que este início de um projeto novo, de uma ideia nova para a advocacia criminal, ele se torna, ele tem os seus contornos de uma dificuldade muito maior, especial para mim como advogado. Porque eu tenho que me apresentar, eu tenho que falar sobre mim, e o advogado, em especial a minha pessoa, ele é um profissional que, por formação e por vocação, ele tem que falar para os outros, defender outras pessoas, de modo que falar sobre si exige um esforço muito maior. Mas, pois bem, né, Marcos? O meu nome é Vinícius Vargas e estou aqui para contar as histórias e as experiências que a advocacia criminal nos trouxe. E advogo já há cerca de 15 anos, me formei pela Universidade Fevale, lá em Novo Hamburgo, tenho o meu escritório sediado lá em Novo Hamburgo e conto aí com essa experiência na advocacia criminal, essencialmente na atuação do Tribunal do Júri. E venho, então, junto com meu amigo, dileto colega e parceiro, que nos ombreamos nas bancadas defensivas deste Rio Grande afora, dos tribunais deste país afora, compartilhar. A ideia, né, Marcos, é compartilhar. Mas já que eu falei e, digamos assim, estava tudo anotado aqui, porque, como eu disse do início, é um esforço maior falar sobre si, mas como eu falei sobre mim, Marcos, se apresente aos nossos amigos, a essa audiência que tu já deu o aviso e a advertência de que eles são muito bem-vindos, mas que é uma audiência qualificada. Tenho a certeza mais absoluta disso, de que a nossa audiência aqui, neste tipo de podcast, neste formato em que nós pretendemos apresentar, é uma audiência muito qualificada. Então, Marcos Hauser, fale sobre si, já que tu tem esta facilidade maior do que eu. Não, doutor Vinícius, vamos começar bem esse podcast. Quem é o homem das belas palavras aqui da dupla é Vossa Excelência. Né? Para quem não me conhece, meu nome é Marcos Hauser, eu sou advogado criminalista há mais de 15 anos, sou formado pela Unicinos de São Leopoldo, meu escritório fica em Sapucaia do Sul, cidade da qual atualmente sou vice-presidente da OAB. Para vocês entenderem um pouco sobre o nosso podcast, a gente não tem aqui a pretensão de ensinar alguém como fazer um júri, de querer se mostrar mais que os outros, maior conhecimento, não. A ideia desse podcast, ela surge de conversas informais que tínhamos entre nós, com amigos, durante churrascos. A gente percebeu que quando a gente começava a contar alguns casos de júris que nós participamos, que nós atuamos, o pessoal mostrava sempre muito interesse. Tanto é que, não raramente, a gente acabava meio que capturando o foco das atenções das pessoas que compartilhavam algum evento conosco. Então, o doutor Vinícius e eu pensamos, por que não fazer um podcast e contar as nossas experiências? Contar
casos de júris que nós atuamos. Nós também vamos trazer aqui outros colegas, amigos, advogados que também atuam no júri para que eles compartilhem as suas experiências. E sempre é bom frisar, a gente não tem aqui a pretensão de modo algum de ensinar alguém a fazer júri, porque não existe jeito certo e errado. Não tem uma receita, não é uma receita de bolo fazer um júri. Cada caso é um caso, cada advogado vai ter um estilo de atuar. Inclusive, isso é uma coisa muito interessante que já me disseram, que a gente atua muito junto, o doutor Vinícius e eu, fazendo júri, e já me disseram o seguinte: o estilo de vocês é completamente distinto um do outro, mas ao mesmo tempo que são diferentes, essas diferenças se completam. E é justamente essa nossa experiência, esses nossos relatos... Coisa bonita isso, né, Bonito, Marcos? né? Olha só, como é que é? Estilos diferentes, mas que se completam. Praticamente um casal, né? Isso. É. Eu acho que esse é um desejo enrustido que ele tem, não quero dizer nada, mas ok. Mas vamos lá, pessoal, antes de nós começar a contar o nosso primeiro caso, que é um caso de um júri de aborto, que é um júri muito raro de se ver, tanto é que nesses 15 anos aí de advocacia criminal, confesso que esse foi o primeiro e até o momento o único processo de júri envolvendo aborto que eu fiz, acho que o doutor Vinícius também. Mas antes de começar a falar um pouco desse caso, quero pedir para o público que está nos acompanhando para seguir a gente no Instagram, no @casos.dejure e no YouTube, @casosdejurepodcast. Quem quiser nos curtir, acompanhar, clica lá, segue a gente, que é muito importante. Doutor Vinícius, então, lhe passo a palavra, como de costume, para fazer a abertura dos trabalhos. Marcos, tu falaste muito bem sobre como nós dois engendramos, né, e confabulamos para trazer este formato, este podcast, porque é exatamente isso que acontecia em eventos sociais em que nós éramos convidados, eu mais raramente, óbvio, né? O Marcos, ele é convidado com mais frequência, mas... É mais simpático. Isso, com certeza. E quando participávamos de eventos sociais, jantares, enfim, churrascos, reuniões, até de um modo informal, era exatamente isso que acontecia. Quando falávamos da atuação do júri, despertava muito a curiosidade das pessoas ali presentes, inclusive até elas querendo saber maiores detalhes sobre o caso em si, sobre o processo, sobre aquilo que aconteceu, em especial nos próprios bastidores daquele julgamento. Então, claro, a nossa ideia aqui é, mantendo o sigilo das informações, né, sem revelar as partes, sem revelar os locais, importante, é nós trazermos estas histórias que o Tribunal do Júri nos permitiu testemunhar, seja até atuando de forma direta, ou até casos também, né, Marcos, em que nós testemunhamos de forma ocular e também trazendo colegas, trazendo membros do Ministério Público, trazendo até magistrados que presidiram, que atuam na presidência dos trabalhos, na sessão do Tribunal do Júri. Por que não também trazermos alguém que atuou como jurado, né? Então, o formato do Casos de Júri, que é o nosso podcast, que vocês poderão acompanhar pelo Instagram e pelo YouTube, poderão não, deverão nos acompanhar pelo Instagram e pelo YouTube, é exatamente neste formato. A nossa ideia é apresentar para esta audiência qualificada e maravilhosa episódios semanais em que em cada episódio nós traremos um caso, um júri em que atuamos, para que vocês tenham este conhecimento. E a ideia é também que a audiência participe de alguma forma do nosso podcast, podendo sim
através das mídias, dos perfis das mídias sociais, seja através do Instagram e do YouTube, mandar ali até questionamentos, sugestões e, por que não, críticas também. Eu acho importante, doutor Vinícius, me permite, deixar bem claro para quem nos assiste que o nosso podcast ele não é focado exclusivamente para o público da área jurídica, para advogados, estudantes, não. Esse público também será contemplado com o nosso podcast, mas o público em geral também é alvo, porque a gente não vai necessariamente se apegar nas questões jurídicas, nós vamos contar a história como ela de fato é, como o doutor Vinícius costuma dizer, o júri é a vida como ela é. A vida como ela A é. vida como ela é. Então, não se preocupem, vai ser uma linguagem apenas jurídica, uma linguagem técnica voltada exclusivamente para o público do mundo jurídico. Não, não é isso. A gente vai tentar fazer um podcast com uma linguagem bem acessível a todos, para que todos que assistam nos compreendam. Porque o júri é exatamente isso, é a vida real, é o cotidiano real das pessoas. São os dramas vividos por seres humanos em que são debatidos ali dentro de um tribunal do júri. E a particularidade ainda maior, porque esses dramas e essas tragédias humanas que despertam a curiosidade das pessoas são julgados por 7 pessoas do povo que, na sua grande maioria das vezes, não tem nenhuma formação jurídica. E é por isso que o nosso podcast, aqui, o meu e do Marcos, não tem, nem de longe, nenhuma pretensão de ensinar questões jurídicas, não. É efetivamente contar as histórias que a nossa profissão nos permitiu testemunhar, seja, como eu já disse antes, atuando ou simplesmente até olhando da plateia, porque nós, enquanto tribunos do júri, advogados de júri, nós também assistimos bastante júris. Então, a ideia é exatamente isso. E para que nós possamos escalar este compartilhamento das histórias de alguma forma, foi então que resolvemos trazer esse formato. E já de pronto, neste episódio inaugural em que nós estamos aqui fazendo a apresentação, tanto nossa pessoalmente quanto do nosso próprio podcast, é já trazer um caso de júri específico. E como o Marcos e eu já estou até dando de braço aqui no microfone, como o Marcos já adiantou, que se trata de um episódio de um júri, de um processo criminal que envolve uma acusação do crime de aborto. Porque, para que todos saibam, o aborto no Brasil, a prática abortiva, ela é um crime. E por ser um crime doloso contra a vida, ele é de competência, ele deve ser julgado pelo Tribunal do Júri, que é formado por 7 jurados, 7 pessoas do povo escolhidas ali naquela comunidade. Então, o crime de aborto, ele não é julgado por um juiz togado, aquele que fez a faculdade, que fez o concurso público, que prestou o concurso público e tomou posse, né, e assumiu o cargo de juiz de direito. O crime de aborto, e neste caso específico, um aborto praticado pela própria gestante, a acusação era esta, de que ela havia praticado o aborto, foi presa em flagrante delito, porque o crime de aborto é um crime que enseja a autuação em flagrante delito. Então, flagrante é aquele, né, em que é flagrado cometendo o delito ou logo após de cometê-lo, em que as circunstâncias em si dão ensejo, está lá no 302 do nosso Código de Processo Penal,
né, no artigo. Ela foi autuada em flagrante delito, respondeu todo o processo criminal e, então, teve o dia em que ela foi submetida a julgamento pelo Tribunal do Júri. E nós queremos já de arrancada trazermos esta história, este episódio. Por quê? Porque, como o Marcos disse, o crime de aborto ele é um crime muito raro. Raro não no sentido de acontecer, porque nós sabemos, né, que existem aí locais clandestinos que praticam esse tipo de conduta criminosa. Mas ele é raro de se chegar ao julgamento pelo Tribunal do Júri. Porque, antes disso, é um crime que, pela sua pena, né, Marcos? É importante que se diga isso para que o pessoal possa compreender, mais ou menos, que, pela sua pena, ele autoriza uma série de benefícios penais, vamos dizer assim. Sim. Né? Suspensão condicional do processo, enfim, são benefícios que o acusado tem direito pelo tamanho da pena prevista ao crime de aborto. No caso específico, a pena mínima, que ela é bem baixa, né? Então autoriza uma série de benefícios penais. Mas, neste caso em si, a acusada ela não quis fazer uso dos benefícios. Na verdade, doutor, o Ministério Público optou por não oferecer os benefícios a ela em razão das circunstâncias que o Ministério Público entendia serem muito graves. E qual era a gravidade das circunstâncias? O adiantado período de gestação. A criança já estava formada, agora não me recordo se eram 7 ou 8 meses de gestação. Então, a gestação já estava, assim, no terço final dela. Exatamente. Foi e, além disso, o argumento que o Ministério Público utilizou na época para não oferecer esse benefício, porque, inclusive, esse foi um dos pedidos à defesa, que fosse oferecido o benefício. E é importante observar também que, na época, não existia ainda a figura do acordo de não persecução penal. Essa figura existe hoje, nosso ordenamento jurídico, mas na época dos fatos, na época da denúncia, não existia. Não existia. Exatamente. E é importante que se diga também, é que neste processo especificamente, o doutor Marcos, ele atua, né, Marcos? Tu atua neste processo já. Desde o começo. Desde o início, desde antes da sessão do Tribunal do Júri, e eu, então, atuo de forma conjunta com ele na própria sessão do Tribunal do Júri. Então, é ele que tem vamos dizer assim, que guarda que ele conhece mais os detalhes anteriores à sessão do júri e ao dia do julgamento propriamente dito. Então, houve todas essas questões e esta peculiaridade de que a gestação encontrava-se já em fase adiantada, aí, como o Marcos disse, Exatamente. no terço final. E a peculiaridade maior é que, da prática abortiva, houve o nascimento. Houve. Ocorreu o nascimento da criança, de uma menina, né? Era uma menina. Houve o nascimento da menina com vida. Com vida. Tanto é que no primeiro momento, em sede de sentença de pronúncia, ela é pronunciada por tentativa de aborto. Não pelo crime consumado, mas sim pelo crime na forma tentada, justamente porque a criança ela nasce, ela sobrevive na UTI do hospital durante 30 dias, salvo engano, e depois ela vem a falecer. Então a magistrada, à época, ela entendeu que aquilo era uma tentativa de aborto. O Ministério Público, por seu turno, recorre da decisão, o tribunal reforma a decisão e a ré vai a júri pelo aborto na forma consumada e não na forma tentada. Isso eu me recordo dessa questão, porque para a sessão do Tribunal do Júri, quando tu me passa, né, as cópias do processo, eu me recordo disso, essa questão da decisão que houve alteração ali, por força de recurso do promotor de justiça, da decisão de pronúncia. E é importante, né, e aqui que a gente faça um parênteses, Marcos, do que é a decisão de pronúncia. Perfeito. Isso, que a gente explique para a nossa audiência qualificada
O que é a decisão de pronúncia? A decisão de pronúncia, ela é aquela decisão que o juiz, aí o juiz togado, aquele que prestou o concurso público, que tem a formação jurídica, ele vai verificar os elementos produzidos durante as audiências que ocorreram antes, que nós chamamos de instrução criminal, se é o caso de realmente submeter aquele processo a julgamento pelo tribunal do júri. A decisão de pronúncia é exatamente isso. Vai submeter o acusado e aquele fato a julgamento pelos 7 juízes do povo, pelos 7 jurados que formam o tribunal do júri. Ou não, né? Porque a decisão pode ser de impronúncia também, ou até de absolvição sumária, em que o juiz avalia que não é o caso de submeter o acusado e o fato a julgamento pelo tribunal do júri, ou absolve de forma sumária. O que é isso? O que é essa absolvição sumária? Essa absolvição sumária nada mais é que o juiz já verifica de pronto que ocorreram ali hipóteses que já inocentam. O acusado deve ser absolvido de pronto. Ele sequer deve ser submetido ao julgamento porque ele já é inocente de agora. É algo tão escancarado, assim, tão evidente, que o juiz já opera a absolvição sumária, que é algo até, digamos assim, mais raro de acontecer na prática forense, porque os crimes dolosos contra a vida, a regra é que sejam julgados pelos 7 jurados, pelo tribunal do júri. Então, para que o juiz atraia para si a função de julgar aquele caso, é algo que tem que estar muito latente, muito evidente. Se tiver um pingo de dúvida, a competência, por força da Constituição Federal, é sempre do Tribunal do Júri. Estou certo ou estou errado, Mário? Perfeitamente. Tentei aqui explicar na linguagem mais leiga possível, né? Não sou professor de nada. Mas, bom, tá, vamos ao caso, então. Qual era a acusação que pendia contra a nossa cliente? Ela era acusada de ter ingerido alguns comprimidos de uma substância, que eu vou declinar de falar o nome aqui. Para não dar ideia. Para não dar ideia, depois dizendo assim, pô, os caras estão ensinando no podcast como induzir aborto, mas aquela substância tinha essa finalidade, induzir a aceleração do parto, né? E, de fato, ela logrou êxito em fazer isso. E ela teve essa aceleração do parto, ela teve um sangramento muito forte, e, em razão disso, ela foi conduzida para o hospital da cidade vizinha. Chegando lá, ela foi atendida pela equipe médica, e em razão do adiantado, da gestação já bastante adiantada, que a médica que atendeu ela fez a denúncia. A médica denunciou ela para a polícia. Isso acionou a polícia militar. Em razão disso. Porque isso é interessante, porque durante a instrução do processo, inclusive eu questiono a médica se era uma prática comum, um aborto, enfim, porque todos sabemos que, infelizmente, é uma prática comum. Que existe. Né? Que existe. E que ela respondeu que sim, que ela atende dezenas de casos idênticos no hospital. E aí eu pergunto, e por que esse aqui tu resolveu denunciar para a polícia, chamar a polícia? E ela responde, justamente porque já havia ali um ser humano formado. Justamente porque a gravidez já estava adiantada. Bom, em razão disso, ela foi denunciada pelo Ministério Público, conforme eu disse, ela foi pronunciada pela tentativa, o tribunal reforma e ela vai a júri. E é a partir desse momento que o doutor Vinícius assume a defesa de forma conjunta com o Marcos. Exatamente. Que nós atuamos de forma conjunta naquele julgamento. E tá lá, chega o dia do júri. Tudo lá, advogado, promotor, juíza, a própria acusada, né, que comparece ao julgamento. Então, é importante que a gente diga que a gente mostre para a nossa audiência, Marcos, como é que é esse início do julgamento, que, querendo ou não, é a portas fechadas, porque no momento do sorteio dos jurados, a assistência, a plateia, não é permitido que ingresse ainda no salão do Tribunal do Júri. Então, este é chegado o grande dia, né? O grande dia em que será submetido a julgamento este caso de aborto.
Então, estão todos ali postados, os jurados presentes, são convocados aí 25 pessoas da comunidade, cidadãos daquela localidade, são, então, intimados, né, recebem oficial de justiça na sua casa, são convocados a comparecer, e desses 15, no mínimo, devem comparecer à sessão de julgamento. São 15, né, Marcos? Exatamente. Me ajuda, Marcos. São 15, deve ter no mínimo 15 jurados, né? 15 cidadãos devem comparecer presentes, e desses presentes, então, são sorteados, que são os nomes colocados todos numa urna, né? E uma urna bonita, às vezes, né? Uma urna de madeira, assim, né? Pelo menos lá na comarca em que eu atuo bastante, é quase um cálice de madeira, né? A urna, né? Tem outros lugares que não tem toda essa liturgia, que é um saquinho de pano ali, né? E então são sorteados os 7 nomes. Cada vez que o juiz retira um dos nomes, mostra para a defesa, se a defesa concorda, tem alguma objeção em relação àquele nome, enfim. Neste caso de aborto muito específico, a magistrada que conduziu, que presidiu o julgamento, ela faz a leitura, né? Isso é algo que consta da lei também, né, Marcos? Ela faz a leitura de todos os impedimentos para que os impedimentos dos jurados, que eles não são impedidos de atuar naquelas situações, naquelas hipóteses. São hipóteses legais previstas na lei que impede aquele jurado de atuar naquele julgamento em específico. Exatamente. Daí ela faz a leitura de todos os nomes de todas as pessoas que atuaram naquele processo de alguma forma, defensor, escrivão, delegado, desembargador, promotor, juiz, enfim, que tem algum tipo de vinculação, o nome do réu, certamente, né, o nome da vítima, e faz toda essa leitura. E, nesse caso específico, a magistrada ainda, ao final, né, de fazer a leitura dos impedimentos legais, ainda ela questionou os jurados que ali compareceram, que estavam presentes, que se alguém, por alguma questão religiosa, né, se sentia incapaz de atuar de forma imparcial, de julgar de forma imparcial naquele julgamento. E 2 pessoas, que eu me recordo, levantaram a mão, que por questões religiosas, eu me lembro que era um homem e uma mulher. Exatamente. E o que é interessante nesse caso específico, que desde que ela me procurou num primeiro momento e me contratou, ela sempre negava a prática, ela sempre negava a conduta que era imputada a ela, de ter inserido os comprimidos para induzir a aceleração do parto. Só que me chamava a atenção o seguinte: a prova produzida naquele primeiro momento, nessa primeira fase, na fase da pronúncia, a prova apontava que a denúncia estava correta, que de fato a nossa cliente tinha praticado aquela conduta que era imputada. E ela negava. E aí, como é que a gente consegue descobrir o que aconteceu? Num outro julgamento, num outro júri desta comarca, durante um dos intervalos, eu fui até o cartório da vara do júri e peguei este processo, deste caso aqui do aborto, eu peguei ele em carga, porque eu precisava tirar algumas cópias. Isso é um caso tão antigo que ainda do tempo do processo de papel. Processo físico. Processo de papel, e eram vários volumes. Eu pego o processo, coloco na bancada da defesa e começo a folhear, começo a ler o processo. E aí o nosso colega que estava fazendo o júri junto conosco, o doutor João Camerini, ele pegou e ele olhou o processo, e uma coisa que chamou a atenção: um dos réus daquele júri que nós estávamos fazendo naquele momento, ele recebia uma visita na penitenciária onde ele estava recolhido, e a visitante era justamente a nossa cliente que era acusada do aborto. O aborto no outro processo. Começamos a verificar as datas e chegamos a uma conclusão que depois se mostra acertada. O pai da criança abortada era justamente o réu daquele processo, que um dos réus
daquele processo que nós estávamos atuando. Isso, que não, nem era... Não era o nosso cliente. Não era o nosso cliente, era um Era dos um corréu. corréus. Isso, Ele era um dos corréus. E era um indivíduo extremamente conhecido na região em razão da liderança que ele exercia sobre o crime. E aí as coisas começaram a fazer mais sentido para nós. Era um indivíduo de altíssima periculosidade, envolvido com diversos fatos criminosos de natureza muito graves, Muito assim, grave. com requintes de crueldade. Tanto é que estava respondendo a um processo de júri e não era à toa. Exatamente. E aí o que acontece? Chega no dia do julgamento a nossa cliente, do processo do aborto, um pouco antes do sorteio dos jurados, ela chegou até o fórum, eu convidei ela para conversar numa sala reservada, o doutor Vinícius... Até porque ela tinha se mudado para uma outra cidade, longe também, isso. Até por medo dessa pessoa. E depois toda a história começa a fazer sentido, o porquê da mudança de endereço, o porquê da negativa da autoria do fato, enfim. E nós confrontamos ela, na verdade, nós dissemos, olha, fulana, a gente identificou assim, que tu visitava o fulano lá na penitenciária, tá correto isso? Ah, tá correto. Me diga uma coisa, ele era o pai dessa criança? Aí ela começa a chorar e fala, era. E digo assim, tá, então nos conta a verdade. Conta o que de fato aconteceu. Porque essa tua história do não vai colar. O jurado não é bobo. E isso é importante que se diga, né, a quem está atuando, e as pessoas sabem disso. Jamais subestime a inteligência do jurado. Porque, por incrível que pareça, possa até parecer antagônico, que o jurado que não tem formação jurídica, eu me atrevo a dizer que ele julga até muitas vezes melhor do que o juiz togado. Eu me atrevo a dizer isso até pela minha experiência. E, aliás, tenho diversos colegas que compartilham. Eu, inclusive. Isso, o próprio Dr. Marcos também compartilha desta forma. E veja, e aqui eu faço um outro parênteses, Marcos, porque na academia jurídica, quando nós estamos na formação, pelo menos na minha academia foi o que aconteceu, o júri é uma instituição criticada, exatamente por ser formada por pessoas, por ser integrada, né, o conselho de sentença, que são os 7 jurados, por pessoas que não têm nenhuma formação jurídica, porque não entendem de direito. Eventualmente até tem. Às vezes até tem. Tem um advogado, tem um estudante de direito. Mas não 7, né? Isso. Dificilmente vai ter um júri ali com 7 pessoas que tenham formação na área Às vezes até pode ter, mas não é uma regra isso. Não. Né? Bem pelo contrário, é a exceção. Exatamente, é a exceção. Então, na academia acaba sendo... Mas o júri acaba sendo... no meu sentir, é a instituição mais democrática que nós temos no nosso país, no nosso sistema judiciário, né, o sistema de justiça criminal e brasileiro, e é onde, no meu sentir, ocorre a verdadeira justiça. E o que acontece daí? Retomando o assunto, então. E aí, só para dizer, né, não subestime a inteligência do jurado. Jamais. Jamais. Jamais, até porque às vezes o jurado tem uma visão que um operador do direito não teria. Então, assim, e como eu costumo dizer assim, essa é a beleza do júri. A beleza do júri é justamente o fato de que o jurado ele pode decidir da forma que ele entender, pela razão que ele entender, e ele não precisa justificar a decisão dele, porque em outra oportunidade a gente vai esclarecer isso melhor, porque o jurado ele só responde a quesitos, perguntas que lhe são feitas, e ele responde com um cartãozinho, enfim, uma cédulazinha, sim ou não. Simples assim. Ele não tem que dizer o porquê que ele está votando sim ou porquê que está votando não. Ele vota de acordo com a livre convicção dele. Inclusive, por clemência, por piedade, por compaixão, ele pode absolver. E essa é a grande beleza do júri. Mas retomando então. E aí ela nos fala, na verdade, doutores, eu fiz sim. Eu acelerei o parto. Por quê? Porque o pai da criança não queria aquele filho. Só que ela queria a criança. E ela foi estendendo a gravidez e parou de visitar aquele indivíduo no sistema prisional.
Eles Mas brigaram. eles brigaram, enfim. Só que em razão da liderança que esse indivíduo exercia naquela comunidade, naquela região, não só naquele bairro, mas em boa parte da cidade, ele mandou ele enviou 2 emissários dele, para não dizer capanga, As seclas. né, para ameaçar ela. Essas pessoas ameaçaram ela e os outros filhos dela, pai, mãe, irmão, ameaçou toda a família. Levaram os comprimidos e disseram: ou tu faz, ou a gente mata todo mundo. mundo. E ela se viu obrigada a fazer. E essa história ela se mostrava tão verossímil. Tanto que né, Marcos, a história, tanto que na própria denúncia é de um dia para o outro, né? Isso. Que a prática, vamos dizer assim, a introdução do medicamento no canal vaginal, ela ocorre numa noite ou num dia, e ela procura atendimento médico no outro dia. Na madrugada já, porque ela começou a ter um sangramento muito forte. Isso. Exatamente, porque há essa questão do sangramento, essa urgência médica. E esse relato que ela traz, ele se mostra bastante verossímil na medida em que, se de fato a intenção dela fosse abortar desde o começo, não haveria por que ela estender por tanto tempo esta gravidez, colocando em risco a própria saúde, a própria integridade. Então, o relato que ela traz começava a fazer sentido o porquê para ela deixar para acelerar o parto tão perto do final da gestação. E ela falou assim: mas eu não posso contar isso, doutores, porque eu tenho medo. Ela tinha tanto medo de sofrer uma represália que ela preferia ser condenada, ela preferia continuar negando a prática, e os jurados iriam condenar ela se ela negasse, do que revelar a verdade e apontar quem teria coagido ela a fazer isso. Diante dessa posição que ela tomou, nós entendemos então por bem... Marcos, mas só um pouquinho. É importante, porque esta questão, a versão defensiva, a tese defensiva sustentada, surge por iniciativa nossa. Sim. Porque nós debatemos essa questão, detectamos isto no conjunto do processo, tínhamos esta informação extra-processo, que vimos Sim. num outro julgamento, e aí, vejam bem, que a tese defensiva ela surge a partir da sensibilidade, nossa sensibilidade, tanto minha quanto do Marcos, em verificarmos o que realmente aconteceu. Porque a iniciativa é nossa. Nós provocamos a acusada a trazer neste caso, a verdade, né? O que efetivamente aconteceu, porque nós detectamos aquilo, né? Nós tínhamos as informações. Então, isso... Tínhamos as suspeitas, né? Isso, as suspeitas. Nós não tínhamos a confirmação, isso. Mas as informações que nós angariamos nos levavam a suspeitas de que tinha um terceiro elemento nessa história aí. Tinha algo errado, né? Tinha algo errado. Tinha algo errado que não estava certo. Exatamente. Mas eu só fiz esse parênteses, Marcos, para que a nossa audiência saiba que o advogado criminal que atua no tribunal do júri tem que ter esta sensibilidade. Tem que ter vamos dizer assim, quando eles falam lá do tirocínio policial, nós temos que ter o tirocínio defensivo, né? Para trazermos sempre a melhor tese defensiva a ser sustentada em plenário, sem nunca, jamais, subestimar a inteligência do jurado ou ficar alheio àquilo que foi construído nas audiências, que nós chamamos da prova dos autos. Pois é, então, diante deste posicionamento que ela tomou, do medo que ela manifestou, o que o doutor Vinícius e eu pensamos? Bom, a tese da defesa tem que ser esta: coação moral irresistível. É que no direito nós chamamos isso. Alguém que é obrigado a praticar uma conduta criminosa é coação moral irresistível. Esse é o nome do instituto lá no direito. Então, o que nós sugerimos, então, para a nossa cliente? A gente sugeriu conversar com a magistrada
pedir que a magistrada determinasse que todos os presentes, à exceção dos jurados, é claro, aquela sessão se retirassem da plateia, para que ela pudesse dar o depoimento dela sem que ninguém, a não ser a defesa, os servidores do judiciário, a magistrada, o promotor e os jurados, tivesse acesso àquela informação. Isso Inclusive, a magistrada não só determina a retirada dos demais presentes, como também coloca aquele processo em sigilo, que, em regra, pela natureza dele, não demandaria sigilo, mas pelo temor que a própria ré manifestou, a juíza teve muita sensibilidade, inclusive, acolhe o pedido da defesa e decreta sigilo. E, de fato, é o que acontece. Ela senta lá, e no depoimento dela, ela relata justamente isso. Ela fala quem era o pai da criança, ela relata de que forma ela foi coagida a acelerar acelerar o parto, ela fala das ameaças que os filhos sofreram, ela relatou... Os outros filhos. Os outros filhos sofreram. Ela relatou também que teve que, inclusive, mudar de cidade, porque ela era constantemente ameaçada por este indivíduo, que ele queria que fosse reatada essa relação amorosa que eles tinham, enfim. E, de fato, a história que ela conta, então, que do não ela vai pro sim, mas justifica o porquê, e é com base nisso aí que a gente começa a trabalhar a defesa. E consegue, sim, trazer uma tese defensiva compatível com o que tem dentro do processo, né? E aí, Marcos, é aí que acontece algo no julgamento, em que, enquanto nós defensores, tivemos essa sensibilidade de detectar o que realmente, digamos assim, ou provocar a acusada de que realmente revelasse o que tinha acontecido, de outro lado, o acusador foi de uma soberba e de uma ausência total de empatia, sensibilidade. Me atreveria a dizer até mesmo de humanidade. Exatamente. Uma total ausência de humanidade naquele julgamento, em que isso acabou ficando a favor da defesa e ficou... Porque durante o interrogatório da acusada, o acusador acabou, da ré, o acusador acabou até constrangendo ela de alguma forma, na inquirição, na forma de interrogar, até fazendo piadinhas, às vezes. E ela já aos prantos, né? Exatamente. E ela emocionada, chorando copiosamente em revelar, né, o que tinha, porque ela tinha, além do temor que ela sentia, querendo ou não, ela estava, né, revelando questões da intimidade, enfim. Eu acho um outro fato relevante que a gente tem que trazer para o nosso público, foi uma prova produzida na fase anterior, na fase da pronúncia, que tanto a médica que chama a polícia, quanto uma das enfermeiras que atendeu, elas fizeram um relato que confirmava a versão da ré, no sentido de que ela não tinha intenção de praticar o aborto. O que ambas as testemunhas falaram? Que todos os dias em que a criança esteve internada na UTI do hospital, todos os dias... Até ir a óbito, que até é ir a importante, óbito. acho que a gente não disse isso. A criança nasce com vida, fica internada na UTI. Eu falei no começo que ela ficou 30 dias na UTI. É que eu não presto atenção. Não presta atenção. No que tu fala. Tu não presta atenção no que eu falo. É que tu fala tanta bobagem que eu não presto atenção. Nem no podcast a gente tá gravando aqui, nem aqui tá prestando atenção. Aí a gente fica repetindo o que eu já falei. Aí esse negócio vai ter umas 3 horas de podcast. Não, mas eu tô cuidando o horário ali. Eu tô cuidando o horário. Tá, então cuida o que eu falo também, porque não adianta cuidar o horário, você vai repetir o que eu falo. Mas vamos lá. O que ambas as testemunhas falaram? Que durante todo o período, aproximadamente 30 dias, que a criança ficou internada no UTI, nos horários de visita, a mãe sempre ia visitar a criança e sempre demonstrava afeto e carinho pela criança. Registrou o nascimento da criança. Registrou o nascimento da criança, inclusive. Essa conduta é incompatível com quem deseja abortar. Justamente. E aí que faltou a sensibilidade do
promotor de justiça que atuou no caso, de perceber que aquele relato que ela traz dizendo que ela foi obrigada, que ela foi coagida a praticar, a acelerar o parto, era uma história verdadeira. Porque se a intenção fosse, de fato, abortar, ela não queria a criança, ela não teria por que ir todos os dias na UTI visitar, simplesmente abandona. Ou registrar o Ou nascimento da criança. registrar, Quer dizer, enfim, eram condutas posteriores absolutamente incompatíveis. E ele vem, Marcos, numa acusação ferrenha. E depois do interrogatório, né, que a gente chama de instrução de plenário, né, o réu é interrogado, e aí então iniciam-se os debates. inclusive, ele dá a entender que aquela nova versão trazida pela nossa cliente era uma invenção da defesa. Ele não fala isso de forma aberta, né? Expressa, né, e Mas, direta. mas entendedores entenderão, inclusive os jurados também entenderam o recado que ele quis dar. Ou seja, ela primeiro nega, agora eles vêm com essa história absurda que foram os advogados que criaram. E que não era absurdo. Não era absurda. Tinha elementos no processo. Aliás, era a única explicação óbvia, era aquela, porque negar o fato não tinha como. Que ela fez, porque a médica, quando atende ela no hospital, né, a médica retira resíduos deste comprimido do canal vaginal. Então não tinha como negar que ela de fato teria introduzido esses comprimidos lá. Não tinha como negar esse fato, mas ela negava por medo. E depois a história que ela relata fazia todo sentido. E tem uma coisa muito interessante durante esses debates, que é o seguinte, diante dessa postura agressiva e com todo respeito, me parece até um pouco machista. A posição me parece que tinha um quê de machismo. Na verdade, o comportamento do acusador naquela oportunidade, e aqui nós não estamos chamando ele de machista, Não. mas o comportamento dele levou para este lado, né, de que ele estava atuando de uma forma até machista em relação à acusada, né, que faltou um pouco dessa questão da sensibilidade, dessa humanidade no trato daquela questão, porque, Marcos, e aí a gente vai se encaminhando para o fim, Marcos, o processo criminal, o júri especialmente, ele é isso, né? São tragédias, nós estamos tratando ali de dramas humanos, de tragédias humanas, né? Que é necessário que se tenha, sim, a sensibilidade, a empatia, né? Que se tenha a humanidade, porque nós estamos tratando de seres humanos. Quem morre, quem é acusado, quem, enfim, é ferido, toda a questão, toda a repercussão que isso causa na entidade familiar de ambas as partes, seja do falecido, seja daquele que sobrevive e é acusado. Então, é necessário que se tenha esse tipo de sentimento. E o tribuno do júri, o advogado de júri, né, que nós estamos aqui postados para isso, tem que ter. Digamos assim, é requisito. É requisito. É pré-requisito, né? Pré-requisito para a atuação no júri é essa questão emocional, humanista, né? E esse conhecimento das questões sociais, da realidade social de cada região. Exatamente. É importante que isso ocorra. Precisa conhecer. Na verdade, quem atua no júri, Marcos, tem que conhecer de gente. Porque, mal ou bem, nós estamos ali simplesmente para tocar uma alma humana. E eu não sei se tu vai recordar que diante dessa postura do promotor, eu, para rebater aquele perfil hostil, aquela fala hostil dele em relação à ré, eu confrontei ele. Porque eu falei para ele, falei, doutor, vir aqui acusar uma mulher pobre, desamparada, fragilizada, querer aplicar nela os rigores da lei, é muito fácil. Xingar, humilhar, gritar, com ela é fácil. Eu quero ver fazer isso com o fulano, que era a pessoa que mandou coagir. Porque o senhor sabe quem ele é. O senhor sabe que ele é o chefe do tráfico da região tal. Todo mundo aqui, os jurados que conhecem aqui, são da cidade e conhecem os bairros perigosos da cidade, sabem que aquele bairro lá é, sem dúvida, o bairro mais perigoso desta cidade.
Vir acusar uma pobre coitada aqui é fácil. Eu quero ver fazer isso com o fulano. Aí eu quero ver essa macheza toda em acusar, quero ver apontar dedo na cara, aí eu quero ver. Se E nós tínhamos, eu me lembro que nós tínhamos, e eu falava que ele era o assassino, bandido, traficante, matador do bairro ali, eu dizia isso, eu me lembro. ele não era o matador, ele mandava matar. Não, mas além de ser matador, e era matador também, porque Era. nós não tínhamos acesso a toda a ficha criminal dele, mas a gente tinha aquele consultas ali que era da visitação, que estava dentro do processo. E tu lembra que nós desafiávamos o promotor? Ele tem acesso à ficha criminal do querido aqui. Ele vai poder dizer todas as passagens criminais. E ele não fez. Ele não mostrou. Ele não mostrou. E aí, eu acho que ele se sentiu, talvez, ofendido em sua honra. Aí ele vem na réplica. Porque semana passada o doutor está dizendo que eu não tenho coragem, que eu não tenho a firmeza de fazer. Pois bem, semana passada eu condenei um soldado do fulano. Um soldado do fulano sentou nessa mesma cadeira aí e eu condenei ele porque ele matou não sei quem. E eu só anotei aqui, soldado do fulano. Quando eu venho à tréplica, o que eu faço? Viro para os jurados e digo: eu não sei as senhoras e os senhores, mas pelo que eu sei, no Brasil, quem tem soldado são as Forças Armadas, as polícias e os chefes de facções criminosas. Pessoas que têm poder de vida e morte, pessoas que podem mandar matar, que podem ameaçar, que podem mandar bater, que podem fazer o que quiserem com qualquer outro desvalido. E aí eu olhei para os jurados olharam para mim e sorriram, tipo, agora ele pegou o promotor. Porque quando o promotor vem e disse que aquela pessoa que nós apontávamos como sendo a pessoa que tinha coagido a ré a induzir o aborto, quando ele fala que essa pessoa tinha soldados a seu mando, ele provou a tese da defesa. Que aquela pessoa Ele reconheceu a tese da defesa. reconheceu a tese da defesa, que a pessoa era perigosa o suficiente para, de fato, mandar ameaçar e, se fosse necessário, até mesmo matar. Exatamente. Ele reconhece de forma subliminar, que fique claro, né? Subliminar. Veja que no debate do júri, esse confronto de ideias, essa dialética, fez com que de forma inconsciente e subliminar o próprio acusador reconheça, né, digamos assim, a periculosidade daquele indivíduo e, obviamente, a tese defensiva. Doutor Vinícius, para encerrar, fala para o nosso público qual foi o desfecho desse julgamento. Isso. Então, encerrados os debates entre as partes, acusação e defesa, então, os jurados foram recolhidos à sala secreta para a votação e o julgamento, e ali estão realizados os quesitos pela magistrada. A acusada restou absolvida das acusações que sobre ela recaíam, exatamente porque foi feito até um quesito específico pela magistrada a respeito da tese defensiva da coação moral irresistível, e ela acabou, então, respondendo afirmativamente a este quesito. Os jurados absolveram a acusada da acusação de aborto e ela restou livre. Inclusive, o promotor até ficou tão inconformado com aquele julgamento que chegou a recorrer, né? Recorreu, mas não levou. Isso, chegou a recorrer e o tribunal, certamente, porque a decisão do júri ela é soberana, né? Algo chamado na Constituição de soberania dos vereditos, e ela acabou, o tribunal confirmou a absolvição dela pelo tribunal do júri. Então, agradecendo, né, a audiência, eu acho que nós trouxemos aqui este caso, né, de aborto, que pelo menos na nossa experiência, testemunhado pelo Marcos, foi um caso único, até então nunca tinha acontecido antes. Me lembro que a magistrada, com mais de 20 anos de atuação no tribunal do júri, nunca tinha presidido uma sessão, nos revelou isso, que nunca tinha atuado numa sessão que envolvia crime de aborto. Então, de trazer essa peculiaridade. Agradecendo, eu já vou encaminhando os agradecimentos. Por favor. Agradecendo a audiência de todos, pedindo para que
Nos acompanhe através do Instagram, casos.dejure, Isso. @casos.dejure. Coloca aqui embaixo. E também o nosso Instagram, o nosso YouTube, que é o Casos de Júri Podcast. Exatamente. Isso, Casos de Júri Podcast. Já coloca aqui embaixo também na legenda para o pessoal nos acompanhar. E porque na semana que vem nós traremos um novo caso de outro julgamento em que nós participamos. Porque a ideia é essa, compartilharmos estas histórias. Muito obrigado a todos. Um beijo no coração de cada um de vocês. Então, fazendo eco às palavras do Dr. Vinícius Vargas, né? Quero agradecer a todos pela audiência, pela paciência. E quero, em nome do Dr. Vinícius, prometer que no próximo episódio ele irá prestar mais atenção ao que eu estou falando e assim ele não vai se tornar tão repetitivo que nem ele foi hoje. Tá? Quem quiser também pode me marcar lá no Instagram, @MarcosHauser e @Vinícius Vargas ADV. Valeu, pessoal. Até o próximo episódio. Forte abraço.